Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: somos idênticos à natureza que nos fez. Bira. Salve, um salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio, para você que colabora com o programa Terceiro Milênio e para você também que nos honra com a sua presença, com a sua pesquisa nos livros Universo em Desencanto. Somos idênticos à natureza que nos fez. Nós, seres humanos, nós somos idênticos à natureza. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o ser humano é um microcosmo, sendo o ser humano um microcosmo similar ao macrocosmo, ou seja, sendo o ser humano um reflexo do universo, como se fosse o próprio universo em miniatura. Tanto o Ocidente quanto o Oriente e suas culturas contemporâneas e antigas concordam que o ser humano é um reflexo do cosmos, sendo mesmo considerado a imagem e a semelhança de Deus. Desde a antiga Mesopotâmia, Grécia Antiga, tradições religiosas antigas e no Renascimento, com o famoso desenho de Leonardo da Vinci, o desenho chamado Homem Vitruviano, uma representação das proporções do corpo humano em relação ao universo. Um desenho com o corpo nu, de braços abertos, em um círculo e num quadrado, simbolizando o divino e a matéria. Baseado nestes conceitos, ou seja, que somos o reflexo do universo, o reflexo da natureza, dá para compreender como fomos formados, como surgiu a vida humana aqui neste campo material, elétrico e magnético. Se usarmos o bom senso e uma perspectiva minuciosa da formação humana, a fecundação, formação do embrião, feto, até o nascimento humano, e transferir esta visão para o macro-universo, podemos ter uma boa noção da origem da vida material sem precisar de tantas complexidades que não têm fundamentos claros, precisos do surgimento humano nesse cosmos. Podemos resumir e simplificar dizendo, só um exemplo, uma simplificação, que a massa de espermatozoides é um pingo d'água, ou seja, representa a água, que surgiu através do calor, liberando energia para impulsionar a transformação da vida. Podemos chamar esta água ancestral de goma, que são os oceanos e os rios de hoje. Tudo isso simbolicamente podendo representar o corpo humano masculino. E a Terra, ou seja, a parte sólida, como a conhecemos hoje, podemos chamar de resina ancestral, algo muito quente, meio pastoso, indo para o sólido, sendo a Terra simbolicamente representada pelo corpo humano feminino. Claro que tudo isso é uma simbologia para efeito de comparação. Esta água ancestral, que o racional superior chama de goma, os corpos racionais que se extinguiram em cima da goma deram origem ao sexo masculino, e os corpos dos racionais que se extinguiram na resina deram origem ao sexo feminino. Os corpos humanos primordiais, em sua formação inicial, foram gerados, podemos falar também simbolicamente, foram gerados no grande ventre que é a Terra, sendo no seu início não era ainda de energia material, elétrica e magnética como conhecemos hoje. Os corpos inicialmente formados não se alimentavam voluntariamente, eram alimentados pela própria natureza. Eram corpos de energia cósmica em degeneração, em transformação. Não morriam, eram eternos e foram mudando de forma, como comparação, de forma similar com as formas que passam o feto e o embrião até o nascimento, só como comparação, no dia de hoje. Só depois de muitas transformações que durou eternidades
é que passou a existir os casos de morte, depois que os corpos já estavam totalmente formados e já havia a formação dos órgãos internos e externos. Os corpos já ficaram prontos da forma que somos hoje. O racional superior, habitante do mundo racional, autor dos livros Universo em Desencanto, simplifica usando todo este surgimento da vida humana como um pingo d'água que se originou de uma planície pura, limpa e perfeita, diz o racional em diversos trechos de sua obra. O pingo d'água que se transformou em uma máquina humana, que botaram o nome de sêmen, desvendado todos os mistérios pelo mundo racional, a cultura verdadeira do animal racional, como fomos formados. Tudo se transforma como um pingo d'água, que originou-se de uma planície pura, limpa e perfeita, e esse pingo d'água se transforma em uma máquina humana. E diz em outro trecho: como nasceu a mulher e o homem, como nasceu a água e a terra, racionais que vieram perdendo suas virtudes, e que foram se reunindo e se transformaram em um pequenino foco, e esse foco com o tempo aumentando e esquentando aos poucos, que deu origem ao Sol. Esses corpos que vieram perdendo suas virtudes, com o tempo perderam totalmente e se extinguiram, uns tantos em cima da planície e outros tantos em cima da resina da planície, que esse foco de luz foi esquentando e essa planície começou a sair dela uma resina, e esta resina torrando e virando cinza, origem da terra. E a planície foi amolecendo, com o tempo gomosa, e depois de gomosa virou líquido, origem da água. E os corpos que se extinguiram em cima da planície que virou goma, hoje originou seu sexo masculino. E os que se extinguiram em cima da resina, originou seu sexo feminino. E por isso, a mulher do micróbio da terra nasceu para produzir como a terra produz, e o homem para plantar a semente. Está aí como nasceu a mulher e o homem. Então, esses corpos que já estavam por vir se deformando, aproximavam da sua extinção, e a luz esquentando cada vez mais, e conforme esquentava, tudo ia se deformando, até que com o tempo extinguiram-se todos os racionais, perderam todas as virtudes, vindo assim a transformação desses corpos para outros corpos. Os que ficaram em cima da parte gomosa e ali se extinguiram, ali ficaram, formaram com o tempo os corpos, como você acabou de ouvir, masculino. E os corpos que ficaram em cima da resina, já deformados em cinza, geraram aí outros corpos, surgindo, reforçando aqui o sexo feminino. Aí os corpos ainda eram diferentes desses como são hoje. Os primitivos corpos eram monstrinhos, e depois monstrengos, depois monstros, depois monstrões, depois monstrondontes. Foram evoluindo e se aperfeiçoando como ia progredindo a deformação. Nessa altura guinchavam, urravam e acenavam, se entendiam por meio de acenos, urros e guinchos. Depois passaram à fase dos primitivos selvagens. Conforme a planície ia se deformando e a resina, foram perdendo as suas virtudes e, com o decorrer da deformação, essas virtudes foram se reunindo a causa de outros seres como a Lua, as estrelas e os planetas. Das virtudes da resina e da planície formaram outros seres celestiais, conforme tudo ia se deformando, tomando forma da deformação com a profundidade, perdendo as virtudes. Essas virtudes se reunindo e se transformando em outros corpos de vida. E assim foi a causa e a origem das estrelas e dos planetas existentes. Prosseguindo a fase dos primitivos selvagens, que não falavam, a segunda fase, a terceira fase, a quarta, a quinta fase, até que começaram a gungunar e a soltar a voz. Aí começaram a perceber as coisas, a ter entendimentos, porque eram bichos, não se entendiam até que findou-se essa fase e entraram na fase dos entendimentos, por evolução natural da natureza, até que chegou o início da civilização, no início muito longo, até chegar ao princípio dos entendimentos e compreensão. Na fase dos primitivos selvagens, usavam ocas e malocas,
Com adiantamento veio as choças e palhoças, o princípio da evolução do pensamento que veio evoluindo cada vez mais até hoje, para daí terminar a fase do pensamento e passarmos para outra fase, que é a fase do raciocínio, a fase racional, a fase da volta de todos para o mundo racional. Então aí, meu amigo, minha amiga, se conheça urgentemente para conhecer a sua origem e saber como retornar para ela. Passa aqui a palavra para os outros palestrantes. Muito obrigado. Somos idênticos à natureza que nos fez. Microcosmo é semelhante ao macrocosmo. Na parte de conhecimento esotérico, aquele que só é aprendido dentro de templo, dentro de quatro paredes, onde se conhece os arcanos menores e maiores progressivamente com o tempo de discipulado, de iniciação, as pessoas sabem disso, que o microcosmo e o macrocosmo têm uma relação direta, né? Só que o racional superior nos alfabetiza em termos de energia e de psicologia das energias e tem a sua linguagem franciscanamente simples. Ele começa do B mais A igual a Bá. O nosso corpo de energia, nosso campo biomagnético pessoal, ele é anterior ao pingo d'água. O pingo d'água é da mecânica material. O pai dá uma partícula, o espermatozoide, a mãe já tem o óvulo, já é programado. O número de óvulos de uma mulher já é desde que ela está na barriga da sua mãe, né? Mas quem vai selecionar qual é o DNA para ficar ativo e formar o aparelho, o corpo de quem vai nascer, é esse campo biomagnético pessoal. Então, esse é o real microcosmo, esse é anterior. Então, nós, num outro estado de consciência, nós somos trazidos para aquele momento onde vai haver a concepção e ali tem que ser naquele momento, é uma explosão, né? O racional até diz que é uma explosão. Agora tem vídeos mostrando que é uma questão do zinco e realmente ocorre a tal explosão. E é selecionado os 20% do DNA que forma o nosso aparelho. Agora, esse campo biomagnético pessoal, esse microcosmos, cientificamente já é chamado de campo biomagnético pessoal já há mais de 50 anos, né? Modelo organizador biológico também é um sinônimo usado na física. O mais atual é campo morfogenético, todos colocando essa questão. Mas isso para fazer o corpo do infante. Isso lembra o nosso saudoso amigo e professor Porfírio. Ele fazia muita questão de classificação que o racional dá, mas dá durante a leitura. Infante, vivente e habitante. O infante que está na infantaria, que é infantil, que pisa no chão, né? O vivente é esse corpo de energia eletromagnético. E o habitante não é eletromagnético. Ele é de energia racional, está no espaço. Mas ele, conforme o karma desse habitante, é que vai formar um corpo astrologicamente preenchido, segundo o karma anterior, para vir aqui nesse plano material, na mecânica material. Então é uma programação informática, energética. Quando chega na matéria, depois que a gente já está aqui, já está começando a fabricar o corpo, também tem essa programação do DNA, já falei, a programação de níveis de hormônios, a ciência já prova isso, os níveis basicamente masculino e feminino, a diferença fundamental, e isso já é programado desde o início, né? As feiticeiras, por exemplo, elas têm um nível de hormônio feminino muito, muito maior do que as outras mulheres, nem se compara com os homens. E o autismo tem, já comprovado cientificamente, que tem a parte masculina muito aumentada, essa programação de hormônios. Depois vem a programação neuroelétrica do cérebro, antes do meio ambiente começar a interferir quando a gente está na barriga da mãe. Então, microcosmo e macrocosmo é uma relação subjetiva, abstrata, metafísica, mas é real. E a cultura racional nos ensina isso
com a simplicidade das 7 partículas. Mecânica celeste tem 3 em cima, água, terra, animais e vegetais embaixo, para a pessoa se conhecer, se ligar à natureza, se ligar a esse corpo de energia racional, que é alimentado pela leitura, que é energia racional, materializada em letras, palavras, assuntos do racional superior, alimenta a máquina do raciocínio, que está ligada ao habitante, e a pessoa chega num estado de consciência superior, de alcançar a imunização racional, a sua aura ficar imunizada racionalmente e alcançar a vidência racional. Aí já voltou em vida para a eternidade. Cultura racional, universo sem desencanto. Palavras do racional. O pingo d'água se transforma numa máquina humana. Não é normal. Normal é aquilo que é correto e certo. O que se transforma não é normal. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!